Instituto Federal do Acre, curso técnico integrado em redes de computadores, turma terceiro ano, professor José Eliciário de Moura, assinatura língua espanhola, carga horária 60 horas. Nosso encontro todas as sextas-feiras, das 14h20 até às 16 horas. Os dias da semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Hoje vamos estudar as saudações em espanhol. Olá, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vamos, adiós, besos, gracias, venga, por favor, claro. Roteiro de aula do dia 2/7/2021. Vamos dar continuação à unidade 1 na História e Origem da Língua Espanhola. A introdução aos estudos dos gêneros textuais em língua espanhola, né? Gêneros orais e escritos. Gêneros escritos, fábula, cuento, novela e romance em português. Reportaje, notícia, e-mail, tarjeta postal, letra de canción, cómic y diálogo. Géneros orales, palestra, ponência, apresentação de trabalhos em forma de slides, né? Congresso, seminários, género escrito, resumen, el alfabeto español, letras y sonidos, presentaciones personales, saludos e despedidas. Eu vou postar também uma apostila para vocês, uma atividade avaliativa que vai valer 2 pontos, são leitura de imagens. Propriedades textuales. Que característica tem um texto, um bom texto construído, né? Transmite informação de uma maneira clara, ordena e compreensível. Los enunciados se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico e gramatical, ou seja, desde o ponto de vista de léxico, né, do significado das palavras, quanto gramatical, as classes de palavras. Se adapta de maneira eficaz à situação comunicativa, respeita as normas de origem, o uso correto da língua. Isto implica unidade temática, ou seja, uma unidade temática, um tema, estrutura adequada ao tipo de texto, vamos estudar hoje os tipos de textos, distribuição da informação em párrafos, um párrafo, ou seja, um parágrafo, uma ideia, ordem lógica de las ideias, emplear corretamente os signos de pontuação, devem empregar corretamente os sinais de pontuação, ponto, vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, travessão, etc. Evitar repetições de palavras, devem evitar repetições de palavras, porque isso perde ponto em uma redação. Emplear conectores de discurso para enlaçar ideias. Então, devem empregar os conectores. Os conectores são aquelas conjunções mais, porém, todavia, portanto, ademais, além disso. Tener em conta os seguintes aspectos: o destinatário, ou seja, o receptor da mensagem, o canal de transmissão, canal na via escrita, a intenção comunicativa, a ideia, a intenção de comunicar, né? A ideia central. Evitar erros ortográficos e morfossintáticos, evitar erros ortográficos e de morfologia e sintaxe. Né? Morfologia, que são as classes de palavras, e sintáticos são análise dentro da oração, sujeito, predicado, concordância de sujeito, não, de verbo com sujeito. Utilizar de maneira adequada o léxico, ou seja, o significado das palavras. Se o texto cumpre esses requisitos, terá coerência quer dizer uma
concomitância, ou seja, uma relação intrínseca entre as partes do texto, né? As partes do texto, coesão, né? A coesão, que é entre a relação entre, entre os conectores, as frases, a relação de pertinência, não, de coesão entre as frases, de adequação também e de correção. Gêneros textuais, aqui os gêneros textuais são bem amplos, né? Tivemos aqui receita culinária, conto, reportagem, né? Lenda, sinopse, entrevista, sumário, carta, texto de divulgação científica, biografia, notícia, crônica, carta do leitor, história em quadrinho, que em espanhol é chamada comic. Os gêneros textuais são os gêneros textuais são as estruturas que se compõem os textos, sejam eles orais ou escritos. Pode-se dizer que se trata das variadas formas de linguagem que circulam em nossa sociedade, sejam eles formais ou informais. Cada gênero textual tem o seu estilo próprio, podendo então ser identificado e diferenciado dos demais através de suas características. Né? Cada gênero textual tem suas características. O poema tem uma característica, a biografia, o resumo tem outra característica diferente. Os gêneros textuais, gêneros periodísticos, ou seja, gêneros jornalísticos, são gêneros informativos, como a notícia, reportagem, são gêneros de opinião, como editorial, cartas ao diretor, carta ao leitor, artigo científico, coluna. Gêneros mistos são aqueles que mesclam, como a crônica mescla um pouco da realidade com a ficção, né? Com a literatura. Entrevista, crítica. Aqui mostramos aqui à esquerda um exemplo de gênero textual expositivo, né? Uma aula expositiva, que a professora está explicando ao aluno, diz, o eleitor confia na honestidade dos políticos, aí ela pergunta ao aluno quem é o sujeito da oração, né? Essa aqui está falando de sintaxe, né? O sujeito predicado, e o aluno entende de outra forma, diz, só pode ser um mané, né? O sujeito da oração. Aqui o Machado, né, está mostrando aqui, representando o mundo, né, em forma de pessoa. Isso, o médico está olhando o seu diagnóstico, está dando um diagnóstico através do raio-x e diz, ele vê muitos sinais de dinheiro e diz, seu problema é capitalismo. Aqui a notícia, né, a notícia que é um gênero textual, aqui tirinha, ou cômico em português, em espanhol, reportagem, né? E aqui um mapa conceitual que a menina está estudando, fez um mapa conceitual que ela põe a ideia central no centro e ao redor as formas de características na forma como ela está aprendendo aqui, né? O resumo dos conteúdos aqui em forma de mapa conceitual. É um tipo de gênero textual. Que tipos textuais? Narrativo, argumentativo, descritivo, injuntivo, expositivo, informativo. E aqui o gênero textual, né? O tipo textual narrativo, ele faz parte de um gênero textual aqui, de conto, romance, crônica. Então, nesse gênero textual, nesses gêneros textuais como conto, romance, crônica, fábula, há um tipo, que é o tipo narrativo, que conta um acontecido, né, um ambiente que aconteceu. Tipo argumentativo, né, dissertativo argumentativo, tá? Tipo argumentativo dissertativo, né, ele é de um gênero textual como editorial, resenha, crítica, uma redação do Enem, em que você defende uma ideia, assim. Então ele é argumentativo, defende uma ideia. Descritivo, né? O tipo descritivo, ele pertence ao gênero como legenda de imagens, classificados. Então, faz uma descrição de uma imagem, ou de um ambiente, de um local.
de uma pessoa. Injuntivo é um texto que ele instrui, ou seja, ele ensina você a fazer algo, né? Então, ele é do tipo predominante aqui nos gêneros, capítulo de livro didático, que está explicando para você, está informando, verbete de dicionário, receitas, manuais. Quando vocês compram um celular, que vem aquele manual, o manual é o gênero textual. E o tipo de texto que está explicando aí como você programar é o tipo injuntivo. Informativo expositivo é pertence ao gênero aqui, gênero de notícias, reportagens. As letras do alfabeto todas são femeninas. La A de abeto, la B de bota, la C de conejo, la D de dedo, la E de elefante, F de flor, G de gato, H é o H, né, de helado, I de isla, J de jirafa, K de kilo, L de luna, M de mano, N de nube, N de nhandu, O de osito, né? Ou seja, osso, urso, né? Em português, P de pato, Q de queso, R de ratón, S de sapo, T de taça, U de uva, V de vaca, W de WhatsApp, X, né? O X em espanhol é X, X de xilófono, Y ou Y em espanhol, e ioiô, né? Da palavra ioiô. Seta, ou seja, o Z, né, em português se chama seta em espanhol, e a palavra sapato, com som de S. Saludos e despedidas em espanhol. Quando chegamos a um local para saludar, decimos hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Quando nós vamos, quando já nos vamos embora, vamos dar tchau, né? Vamos despedir, então dizemos hasta luego, passa um bom dia, hasta mañana, nos vemos, adiós. Os saludos eles se dividem em formais e informais. Saludos formais se usa com pessoas maiores de idade e desconhecidas, como por exemplo aqui, olá, como está você? Aí a pessoa responde bien, muy bien, mal, muy mal, excelente. Para despedir-se, né? É quando a pessoa já vai embora, então diz: cuida-se, hasta luego, que te vaya bien. E da linguagem informal aqui utilizamos tu. Quando saludos informais, usa-se com amigos ou com familiares. Né? Então, disse, como estás tu? Aí a resposta seria fatal, vou tirando, mais ou menos. Esse vou tirando é informal, então, por exemplo, vou passando, né? Ou aqui para despedir-se, cuida-te, né? Te é tu, né? Hasta pronto, nos vemos, hasta la vista. Aqui na manhã, para tomar o desayuno, ou seja, o café da manhã, decimos buenos dias. Aqui, olá, quando conversamos com amigos. Adiós, quando se despide, né? Hasta mañana, buenas tardes, olá, buenas tardes, professor, como está você? Então, na formalidade, né, falamos com o professor. E aqui, buenas noches, quando nos despedimos de los padres, né, e na noite, las madres. Aqui, vocês vão responder a atividade lá na plataforma. Siga ¿qué imagen ustedes perciben en esa obra de arte? Haz una descripción em forma de texto e traduz ao espanhol. Essa é uma atividade que vocês vão fazer na próxima semana. Essa aqui, fazer uma descrição dessa imagem. E pode utilizar um gênero textual escolhido por cada um. Pode ser pode ser um poema, ou pode ser um relato, né? Um conto, um pequeno conto. E
dizendo o que vocês estão percebendo aqui nessa imagem. A outra atividade está posta lá no Cigarra. Essas são as referências. E graças, merci, obrigado, gracier. E aqui mostramos como vocês vão localizar essa atividade aqui, ó. Roteiro de estudo dos alunos de hoje, né, do dia 2/7, tem uma apostila que vai dar, que tem todos os conteúdos, a dar margem para você resolver a atividade. A atividade está posta lá e na próxima semana inclua essa outra atividade da criação de um texto e vão traduzir lá no, pode ser lá no Google, traduz no Google Tradutor e envia em forma de tarefa lá na plataforma. Tudo bem?